E o RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o presidente da Comissão do Direito do Idoso da OAB, o José Romildo Martins. Bom dia, Romildo. Bom dia. Vou começar falando então acerca já que a gente vai falar dos direitos dos idosos, quais são os principais direitos que ainda são desrespeitados dos idosos? Olha, tratar de efetivação de política pública, né, é um tema bastante delicado. E a concretização desses direitos que estão na Constituição, no Estatuto do Idoso, são inúmeras as violações desses direitos. Direito ao transporte público, a queima de parada, a queda do idoso, com relação aos maus tratos, o abuso financeiro, a violência sexual. Então são uma gama de direitos dessa população que são violados constantemente, diariamente. E aí eu pergunto, o idoso, ele sabe efetivamente que tem esses direitos? Ou por vezes ele é desrespeitado até mesmo por não saber que é direito dele? Tiago, eu parto do princípio de que se eu desconheço o meu direito, não tem como reivindicá-lo. Então, é bastante importante que o idoso conheça seus direitos. Quando, diante de uma situação de violação, ele saiba que aquele seu direito ele está sendo violado e quais as autoridades ele pode procurar para estar regularizando a situação. Em 2016, nós fizemos o lançamento de uma cartilha, né, com os direitos dos idosos. Nós distribuímos em vários locais aqui de Natal, porque nós acreditamos que o idoso ele precisa conhecer seus direitos para poder reivindicá-lo. O senhor falou acerca do problema do transporte público. Talvez seja um dos mais recorrentes, em razão do idoso utilizar bastante para se locomover, principalmente aqui na capital. E a pergunta que fica é, qual o direito que ele realmente tem, se é apenas o de não pagar a passagem, e em sendo desrespeitado, ou seja, em um ônibus não parando para ele porque sabe que ele vai ser um passageiro que não vai pagar, o que é que ele pode fazer para se valer esse direito? Tiago, o estado do Rio Grande do Norte, segundo o censo de 2014, ele tem 406 mil idosos. Então, pelas condições sociais da nossa cidade e do nosso estado, essa população utiliza bastante o transporte público, né? Eu falei inicialmente a queima de parada, a queda, o imprensão na porta, na descida ou na subida. O idoso está na Constituição Federal, está no Estatuto do Idoso, a garantia do transporte público gratuito de forma efetiva e segura. O idoso ele não tem só direito à passagem gratuita, que no caso aqui no município de Natal, a partir dos 65 anos, mas ele tem direito a um assento preferencial reservado para ele, onde ele possa se locomover de forma sentada, de forma segura, né? A prioridade no embarque e no desembarque. E caso venha a acontecer alguma violação do seu direito, o idoso pode procurar a Delegacia do Idoso, a Promotoria do Idoso, o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Estadual do Idoso. Então são várias autoridades que esse idoso, ao ter seu direito violado, pode se reportar para reivindicar a concretização desse direito. Essa era uma outra dúvida que eu queria esclarecer com o senhor, porque muitas pessoas falam que o idoso é a partir dos 60 anos, mas para ter direito à passagem gratuita não é um idoso de 60, tem que ser um idoso de 65. Afinal de contas, quando já é considerado uma pessoa idosa e por que essa diferença de 60 para 65? A Organização Mundial da Saúde ela considera como pessoa idosa aquela que possui 60 anos ou mais. Acontece que alguns direitos eles são concedidos para essa população a partir dos 60 e outros a partir dos 65. Então o que acontece? O Estatuto do Idoso ele prevê que é a partir dos 60 anos a passagem gratuita. Aqui no município de Natal a partir dos 65 anos. E o Estatuto do Idoso prevê que a legislação local de cada município determine se a passagem gratuita será concedida a partir dos 60 ou a partir dos 65 anos. No município de Parnamirim, nosso vizinho, é a partir dos 60 anos. São Gonçalo é a partir de 60 anos. Aqui em Natal é a partir dos 65 anos. O que deve ser levado em consideração ao se estabelecer a lei, o decreto que regulamenta esse direito, é a população que utiliza o transporte público, né? Obviamente, o município de Natal
é a partir de 65. E se de repente ele colocasse para 60 anos, quantas pessoas iriam utilizar de forma gratuita o transporte público? Isso deve causar uma confusão danada na cabeça do idoso, porque se ele mora em Parnamirim e quer vir em Natal, para vir ele não vai pagar a passagem, mas para voltar para casa ele vai ter que pagar porque o transporte vai ser pego aqui em Natal. Falando de outros direitos, né, que os idosos têm, que por vezes não sabem, tem a questão dos maus tratos, né, doutor, que a gente vê tanto e às vezes as pessoas acham que maus tratos é apenas bater no idoso. E na verdade não é, existe uma série de outros fatores que podem também ser enquadrados como maus tratos. Sim, nós temos o abuso financeiro, a violência psicológica, o abandono, que é uma situação bastante delicada e que eu tenho defendido bastante, Tiago, que a obrigação de cuidar do idoso é da sua família. Quando realmente esse idoso não possui família, está em uma condição de vulnerabilidade social extrema, é que esse idoso ele tem que ser abrigado. Então, assim, o principal violentador do direito do idoso são os próprios familiares. 47% das denúncias recebidas pelo Disque 100 são de pessoas da própria família. São as pessoas que deveriam proteger o idoso, são as pessoas que mais violentam o idoso. Além disso, nós temos a violência institucional, que a gente muitas vezes nem percebe, mas, por exemplo, um idoso que não tem a preferência na fila do banco, na fila do supermercado, e que ele fica ali horas esperando para ser atendido. O idoso que vai para um hospital, para um posto de saúde, que fica horas esperando o atendimento. Isso é caracterizado violência institucional. E a gente, às vezes, nem percebe, mas está ali presente no nosso dia a dia. Basta que a gente perceba, tenha a sensibilidade de saber que ali ocorre uma violação de direito. A impressão que eu tenho é que se a gente tivesse um pouco mais de gentileza com as pessoas de mais idade, todos esses direitos seriam cumpridos, porque o motorista do ônibus iria ter uma atenção maior de parar, de aguardar o idoso realmente subir em segurança, sentar, né? Se não tivesse determinada aquela plaquinha de local preferencial para idosos, mas a pessoa mais jovem iria se levantar para que o idoso tivesse seu assento. Agora, o que me surpreende é essa informação que o senhor traz para a gente, de que os maiores agressores, os maiores desrespeitadores dos direitos dos idosos é a família. E isso é muito preocupante, porque uma coisa é você tratar com terceiros e aí você repreende ele e talvez ele nunca mais encontre com aquele idoso na vida, mas o familiar não. Por mais que você entre com uma ação, por mais que você resolva momentaneamente o problema, é bem possível que ele volte a acontecer. E aí como tratar isso com a família? Tiago, eu acompanho alguns casos da Delegacia do Idoso aqui de Natal. E o que acontece? O idoso, muitas vezes, ele procura a delegacia e faz a denúncia, né? E o delegado, a delegada, vão até a casa do idoso, né, para ver se realmente está acontecendo a violação de direito. E aquele idoso não se sente confortável para dar continuidade à demanda, porque é um filho, uma nora, um neto, que está convivendo com ele dentro de casa. Como o idoso que já está numa condição de vulnerabilidade, pelas suas próprias condições físicas, psicológicas, ele é violentado e ele, além disso, é obrigado a conviver com essa pessoa dentro da sua residência. Então, é uma situação bastante delicada, mas acontece, né? E a Delegacia do Idoso vem tomando medidas bastante satisfatórias com relação a essas situações. Aqui no município de Natal, especificamente na capital, ou mesmo no estado, se o senhor tiver esse dado, o senhor falou que 47% do desrespeito parte da família. Mas hoje, em relação à população idosa que nós temos, ainda é maioria ou minoria em relação àqueles que são desrespeitados? Olha, os dados são do Disque 100, o número nacional de denúncias. Então, especificamente, eu não sei lhe quantificar quanto em percentual o nosso estado, mas eu diria que, de acordo com as denúncias que nós recebemos, bastante. E, realmente, quando você fala do respeito é o que falta na nossa cultura, de eu saber que o idoso ele tem prioridade no ônibus, na fila do banco, na fila do supermercado,
seja em que situação for, porque ele está numa condição de vulnerabilidade. Ele anda de forma mais lenta, ele sobe no ônibus de forma mais lenta, ele demora para sentar, para levantar. Então, eles têm uma condição de vulnerabilidade específica. E nós, jovens, precisamos respeitar essa condição. O que falta, de fato, além de educação, é cultura. E nós precisamos mudar a cultura. Nós não estamos preparados para conviver com essa população que cresce cada vez mais. É isso, agradeço a participação hoje do senhor aqui, trazendo um tema de tamanha relevância e que às vezes a gente acaba por desrespeitá-los sem nem mesmo perceber, como o senhor falou, a questão da violência institucional. Eu que agradeço e tenho todos